estamos começando um novo episódio do podcast Pensando Alto. Eu sou Andressa Miranda, autora nacional, jornalista e produtora de conteúdo. E neste episódio trouxe uma autora que escreve textos bem pessoais sobre suas experiências de vida e até agora já publicou em 4 antologias. É a escritora Dorcas Magneri Rocha. Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Dorcas Magneri Rocha, eu tenho 29 anos, eu sou casada e moro em São Paulo, capital. Atualmente eu trabalho como professora de português e faço um trabalho voluntário como intérprete de Libras na igreja a qual eu frequento. Comecei a me aventurar como autora recentemente no ano de 2023, aonde eu já participei de 4 antologias. Minha primeira antologia foi da The For Editora, a Eu Continuo Te Amando, a qual eu tenho um conto publicado. O Quão Grande Você Pode Sonhar, Doce Menina. Minha segunda antologia é a Fragmentos Poéticos, da editora Hope, aonde eu tenho um poesia, publicado, que é a história que eu deixei escapar. Essa poesia está concorrendo ao prêmio Ecos da Literatura, em 3 categorias: melhor conto, melhor poesia, melhor romance. As votações vão até o dia 10 de março e eu peço encarecidamente a votação de todos vocês. Por favor, me ajudem. Minha terceira antologia é A Poesia Pode Ser Livre, da editora Contos Livres, aonde eu tenho um poema que é Mate o Seu Próprio Dragão. Minha quarta e até agora última antologia é a Até Breve Amor, também da editora Contos Livres, aonde é um conto que se chama Amor Entre Telas. Começando a nossa conversa, a autora contou um pouco sobre cada um de seus textos que já foram publicados, além, claro, da onde a gente pode encontrar eles para ler. Minha primeira antologia publicada é uma conversa da Dorcas de 27 anos com a Dorcas de 17 anos, porque é a idade que eu tinha na época quando eu escrevi esse texto. É uma conversa que eu iria amar ter tido. Se alguém sentasse comigo, explicasse tudo que eu precisava ser explicado, me falasse tudo que precisava ser falado. Porque ninguém além de mim sabe tudo que eu atravessei nesses 10 anos. Ninguém além de mim sabe tudo que eu tive que renegar nesses 10 anos. Todos os recomeços que eu precisei fazer nesses 10 anos. O quanto eu me auto-sabotei nesses 10 anos. E o quão forte eu precisei ser nesses 10 anos. O quão fraca eu cheguei a ser. O quanto eu chorei em silêncio no meu travesseiro nesses 10 anos. Então, não teria pessoa melhor para chegar, para voltar no tempo, há 10 anos atrás, sentar e conversar comigo mesma. Mas ainda assim, apesar disso tudo, eu ainda continuo amando essa Dorcas de 17 anos. E toda a inocência que ela carrega com ela. E toda a esperança que ela carrega com ela. Ainda se mantém viva aqui dentro de mim. Minha segunda publicação é um poesia, A História que Deixei Escapar, que é sobre as amizades as quais fazemos na adolescência e temos a certeza absoluta, convicta, que será do ensino médio para a vida, mas as quais, por infortúnios do destino, infelizmente não são. Acabam se perdendo pelo meio do caminho. Seja na hora e no momento certo, ou seja de uma forma um tanto quanto desgastante, a qual vamos empurrando com a barriga essas amizades, sem saber a hora certa de pôr um ponto final. Justamente por aquele sentimento de nostalgia a qual essa amizade nos traz. Eu não sei como seria conhecer a filha dessa pessoa, eu não sei como seria se essa pessoa estivesse no meu casamento, ou se eu estivesse presente no pedido de casamento dela. Eu nunca vou poder presenciar ela recebendo o canudo da graduação dela, e muito menos ela vai presenciar eu recebendo meu canudo. Eu não sei o que ela pensa quando ela ouve o meu nome. Eu não sei o que ela pensa quando se lembra de mim. Minha terceira antologia é um misto de autorreflexão com uma conversa com a minha filha sobre tudo que ela vai enfrentar nesse mundo e sobre tudo que eu poderei deixar para as minhas netas. Detalhe que eu ainda não tenho filha e principalmente netas. Aonde eu faço analogia sobre os contos de fadas. Um dia eu tô celebrando meus 18 anos e no outro dia eu estou com os meus 20 e tantos danos. Uma idade a qual somos muito cobradas pela sociedade, né? E a sociedade cobre que com 20 e tantos anos nós já tenhamos essa vida perfeita. E essa cobrança nos traz mais danos do que ganhos.
Minha quarta e até então última antologia é um conto, Amor Além das Telas, aonde eu eternizei a minha história e a história do meu marido nas páginas do livro, como presente de casamento, boda de açúcar, 6 anos que comemoramos agora em dezembro, para ele. Amor Além das Telas, porque nos conhecemos no Facebook, passamos a conversar pelo WhatsApp e o que era virtual se tornou presencial, aonde começamos primeiro a congregar juntos na igreja em que frequentamos, depois a ter encontros, passeios fora da igreja. E isso tudo acabou se tornando um namoro, um noivado e hoje 6 anos de casado. Todos os meus textos são autorais, baseado em tudo que eu vivi, senti, presenciei, testemunhei, vivenciei, pensei, blasfemei, questionei, celebrei nos últimos 29 anos. Em relação à família, casamento, amigos, profissão, tudo o que diz respeito a mim. Os livros você consegue comprar direto comigo, lá pelo meu Instagram, dorcas.magneri.rocha. Me chama lá na DM que eu explico direitinho pra você como é que você faz pra comprar. Dorcas também explicou um pouco sobre como foi a sua jornada para começar a escrever e publicar, e também contou um pouco sobre como ela faz para escrever, como surgem as suas ideias, qual o processo de escrita dos seus textos. Eu estudei Libras durante alguns anos na igreja, para que eu pudesse me tornar uma intérprete de Libras voluntária na mesma. E eu tenho professores da época que não somente lançaram livros, mas como um deles abriu uma editora. Eu comecei prestigiando, comprando o livro deles e indo nos eventos dessa editora. Eu trabalhei um período com uma moça, a Carmen, a qual tem um dom muito bom para escrever, muito bom mesmo. Tinha o sonho de publicar, mas até então nunca tinha publicado. E esta editora, que é a The4, estava com um edital da antologia Eu Continuo Te Amando em aberto. Eu fui, divulguei para ela, a editora, expliquei o que até então eu sabia sobre o edital e a antologia. Passei o contato dessa minha professora, dona da editora, para elas conversarem. E de tanto perturbar a paciência dela, ela foi e enviou não um, mas 2 contos que foram publicados e também estão nessa antologia Eu Continuo Te Amando. E de tanto eu incentivar ela, eu cheguei para mim mesma e falei: já que eu estou incentivando tanto ela, por que eu não me incentivo também e faço o mesmo? Eu também tenho um texto ou outro ao qual pode ser publicado. Por que eu não tento a sorte ou não? Eu já tenho. Eu fui e enviei o meu conto, O Quão Grande Você Pode Sonhar, Doce Menina, que também foi aceito. E através disso, eu comecei a seguir outras editoras. E sempre que tinha um edital a qual coincidia com os textos que eu tinha e eram do meu gosto, eu mandei textos. E com isso, um por um foi sendo aprovado e eu tive os meus 4 textos publicados em 4 antologias diferentes de 3 editoras. Eu comecei a escrever na adolescência em decorrer a anorexia, depressão e ansiedade que eu tive. Eu escrevia tudo o que acontecia comigo, tudo que eu sentia, tudo, em formas de cordéis, de poemas, de sonetos, de contos, de histórias curtas. E daí, uma vez por semana eu tinha tratamento, dentre eles uma psicóloga. E tudo o que eu escrevia, eu levava o meu caderno para ela poder ler. E foi assim que eu comecei a escrever. Quando eu terminei esse tratamento, eu me desfiz desses textos e voltei a escrever depois de anos. Começa com pensamentos soltos, com ideias soltas, as quais eu abro um Word em branco no meu celular e jogo a ideia no celular. E vou jogando tudo que me vem na cabeça sobre isso. Depois eu vou lá e lapido ele para um texto mais bruto, um texto mais enxuto, um texto com cara de texto mesmo. Seja uma poesia ou seja um conto. Daí, depois de estar pronto no Word, eu passo por um caderno que eu tenho. Então, assim, eu não tenho um horário específico para escrever, um momento específico para escrever. Vem na minha cabeça, eu pego meu celular e jogo no Word. Daí agora, para pegar todos esses meus pensamentos e transformar em algo bruto, eu vou lá e paro, analiso tudo que eu escrevi e transformo no texto. E depois eu vou lá, paro, depois que já estiver todo pronto, eu paro novamente para passar ele pro papel.
divulgação também acabou sendo um tópico que surgiu em nossa conversa e a autora falou um pouquinho sobre isso, do que ela já fez, né? E ainda vem fazendo para divulgar o seu trabalho. Eu tenho usado muito todas as redes sociais que eu tenho ao meu alcance para divulgar os meus contos, poemas publicados nas antologias em que eu participo. Eu uso também para divulgar os eventos em que eu participo como escritora, tal como a Tarde de Autógrafos da minha primeira antologia, tal quanto o evento Conexão Defor, em que eu participei com minha primeira antologia. E atualmente estou divulgando o Prêmio Ecos da Literatura, em que eu estou concorrendo em 3 categorias: melhor conto, melhor poesia, melhor romance, através do meu poema A História que Deixei Escapar, em que as votações vão até o dia 10 de março. E o podcast que eu já participei, do livro Não Me Livro, apresentado pela Monique, aonde eu falo também sobre os meus 4 textos publicados até então. E para encerrar, é a hora de falar um pouco sobre o futuro e perguntei então para a autora sobre novos projetos e novos textos, ou quem sabe outros tipos de textos que ela ainda pretende escrever. Textos maiores eu não sei dizer, mas eu tenho pretensão de no futuro eu lançar um livro com todos os meus textos, com todas as minhas poesias, com todos os meus contos. Isso eu tenho pretensão mesmo. Para esse ano de 2024 não. Mas como não estava nem nos meus planos de 2023 publicar em antologias e calhou do destino de eu publicar, quem sabe? Mas nos meus planos atuais para 2024 não. Eu penso em um 2025, 2026 até vai, mas 2024 agora não. E este foi mais um episódio do podcast Pensando Alto. Eu sou a Andressa Miranda e estive conversando com a autora Dorcas Magneri Rocha. Pude, conhecer um pouco mais sobre ela e as suas histórias publicadas. Não deixem de conhecer esta autora e seus textos. Vou deixar o link para o Instagram da autora aqui disponível para quem quiser, mas vocês podem encontrar ela lá no Instagram como dorcas.magneri.rocha. Recomendo que vão lá conhecer um pouquinho sobre o trabalho dessa autora. E para os autores que também quiserem divulgar o seu trabalho aqui no podcast, é só entrar em contato comigo através do Instagram Pensando Alto 19. Até a próxima!